Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Lembrando aí, quem puder curtir e compartilhar aí, nos ajuda bastante, dá um engajamento aí no canal, beleza? Bom, hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre tendências, tá? No mercado. Existem apenas 3 tendências e a gente trabalha em cima delas o tempo todo, tá? É a tendência de baixa, a tendência de alta e a tendência lateral, tá? Então, o mercado ele se movimenta através dessas tendências, tá? Então a gente tem que saber identificar, saber analisar, saber interpretar para a gente poder tomar as decisões e poder fazer nossas operações, beleza? Então vamos explicar aqui um pouquinho delas. O que é uma tendência? Tendência é a direção geral do mercado ou preço de um ativo. Então na análise gráfica as tendências são identificadas por linhas que se conectam em uma série de topos e fundos. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho na prática aqui, ó. Então o que é a tendência de baixa? Tendência de baixa, um ponto mais alto, certo? O preço ele tem um ponto mais alto, ele vem até um ponto mais baixo, ele faz um fundo, então um topo e um fundo. Daí o próximo ponto dele mais alto é menor do que o último, então é topo menor do que o último topo. E depois um fundo ainda menor do que o seu último. Depois um topo menor ainda que o seu último e o fundo ainda menor. Então são topos e fundos descendentes, tá? Então topos e fundos cada vez menores. Beleza? Então você percebe que o gráfico está caindo, que eles fazem topos e fundos cada vez menores. Beleza? Então isso aqui é uma tendência de baixa, tá? Tendência de alta é ao contrário, tá? Então são topos e fundos ascendentes. Então ele faz topos e fundos cada vez maiores, tá? Então olha, ele já atingiu esse topo aqui, certo? A mínima aqui, o topo é aqui. A mínima maior do que a última e o topo maior do que o último. A mínima, o fundo, maior do que a última e o próximo topo maior do que os dois antes. Então o que acontece? Topos e fundos ascendentes, tá? Então a gente identifica isso, né, no gráfico, né, nos candles, através dos candles, que a gente vê que ele está se movimentando, né, de uma forma ascendente, beleza? E tem também a tendência lateral, tá? Que aí ele não foge desse range lateral aqui, ó, desse range lateral, tá? Opa. Ele não foge disso aqui, beleza? Então ele só fica aqui, ó, topos e fundos iguais, tá vendo? Que ele não tem um topo maior que o outro, não. Ele tem topos e fundos iguais, tá? Então ele se movimenta de uma forma lateral. Na lateralidade, desculpa aí gaguejado, mas a lateralidade é um pouquinho mais difícil da gente operar, tá? Porque ele não sai de uma região, então assim, e ele é perigoso romper, tá? Isso aí é um assunto um pouquinho mais a fundo, mas em uma tendência lateral, tá? É o momento mais difícil de se operar no mercado, beleza? A gente tem que saber muito bem o que está fazendo, porque ele fica nessa de querer romper e não rompe e volta. E aí ele tenta romper e não rompe e volta, ou às vezes ele vai e rompe. Então assim, no mercado lateral só para vocês entenderem, a tendência mais difícil de se operar, beleza? Eu vou mostrar um pouco para vocês agora no gráfico aqui, ó. Percebam aqui, ó, que agora a gente está no índice, né, ó, 19 de setembro, 11 horas da manhã. Pode ver que o índice está numa tendência de baixa, ó. Vocês conseguem identificar aqui? Deixa eu abrir aqui para desenhar, que aí vocês percebem, ó, que tem topos e fundos menores, ó, topos e fundos menores, tá? Então, aí, ó, vamos lá, deixa eu desenhar para vocês aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, tá vendo? Então ele faz essa tendência aqui, ó, de baixa, tá vendo? Então ele tá numa tendência de baixa. Vamos ver agora o dólar aqui como é que tá. Ó, o dólar tá praticamente aqui, ó, numa tendência lateral, um pouquinho mais macro, né? Uma tendência um pouquinho maior lateral, mas também é uma tendência lateral, olha. Podem ver que, ó, ele chega aqui nesse ponto, ó, ele cai, e ele chega aqui nesse ponto, ele sobe, certo? Então assim, ó, ele teve dentro dessa região lateral aqui um pouco mais macro, um pouco maior, né? Ele teve essa tendência de alta aqui, ó, tá vendo? Mas aí ele tá dentro ainda desse meio aqui, ó. Ele tá dentro desse meio aí, ó. Percebam que a gente não consegue ter, né, uma visão tão ampla assim, né, de topos e fundos maiores, tá vendo? Ó? Porque ele não tá. Então percebam que o dólar, né, ele está nessa região um pouco mais lateral, né? Pode ver que
que ele está nesse meio aqui, o que ele pode fazer, né, para se tornar aqui uma tendência de alta? Olha, aqui teve um fundo, certo? Aqui um topo, tá? Aqui um fundo menor, aqui um topo maior. Aí, se esse candle aqui romper e se tornar um topo maior, aí a gente começa a configurar uma tendência de alta, entendeu? Por enquanto, ainda não dá para configurar tanto, porque ele está no meio desse embolo aqui, beleza? Então, essas são as tendências aqui, ó, ontem, ó, olha só isso aqui, ó, como tendência lateral, olha só. Olha só isso aqui, olha só essa periodicidade de tempo aqui, ó. Olhem isso aqui, como ele ficou lateral ontem, ó, o dólar. Tá vendo? Ó, acho que foi aqui, ó, das 10h40 da manhã, até aqui o período aqui da manhã embaixo, até quase 4 horas da tarde. Não saiu dessa região lateral aqui, ó, ele ficou aqui, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, certo? Então, quando tá assim, né, numa região lateral, ainda mais com um espaço bem curto assim, é muito, muito difícil de operar, beleza? Então, sobre tendências é isso, tá? E aí, conforme a gente tá fazendo mais vídeos aí, a gente vai aprofundando ainda mais conteúdo técnico para vocês, beleza? Valeu, galera. Abraço.